Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 26 de março. Ontem, na terça-feira, o Ibovespa ele fechou em alta de 0,6%, em um dia marcado pela divulgação da ata do Copom, que reforçou o tom vigilante em relação às perspectivas inflacionárias, mas sugeriu que o momento de pausa do ciclo de alta de juros para analisar os efeitos da política monetária contracionista está próximo. Bom, falando sobre o principal destaque positivo do dia, foi Vamos, subindo mais de 15%, repercutindo os resultados do quarto trimestre. Já a Embraer caiu em torno de 2%, em um potencial movimento de realização de lucros, estendendo as perdas dos últimos pregões e acumulando uma queda de em torno de 12% desde o último topo na semana passada. Nesta quarta-feira, teremos os dados de inflação ao consumidor, o CPI, de fevereiro no Reino Unido, e também a continuidade da temporada de resultados aqui no cenário local. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura ao longo da curva. Aqui no Brasil, o Copom pontuou em sua ata que ainda enxerga o cenário atual como adverso, reiterando seu comprometimento com a reancoragem das expectativas e a condução da inflação para a meta de 3%, o que soou mais restritivo para os investidores. Além disso, o início do debate sobre a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês ficou no radar do mercado. E falando sobre os Estados Unidos, o presidente Trump afirmou que a Rússia e a Ucrânia alcançaram um cessar-fogo no Mar Negro. Hoje, nessa quarta, os futuros nos Estados Unidos operam em leve queda, em torno de 0,1, 0,2%, após uma leve alta no último pregão, marcando a terceira sessão consecutiva de ganhos. As taxas das Treasuries recuam pela manhã, após mais uma queda na confiança do consumidor, que mostrou que o otimismo em relação ao futuro atingiu o nível mais baixo em mais de uma década. Na Europa, as bolsas elas operam em queda, em torno de 0,7%, enquanto investidores aguardam dados de inflação e atividade econômica do Reino Unido, antes da declaração de primavera. E na China, as bolsas elas fecharam mistas diante das expectativas de que as tarifas do presidente Trump possam ser mais brandas do que o esperado anteriormente. Falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele encerrou a terça-feira com uma leve alta de 0,14%, impulsionado mais uma vez pelo bom desempenho dos FIIs de papel. E falando sobre a economia, no Brasil, o Banco Central publicou ontem a ata da última reunião do Copom. O documento ele manteve o tom vigilante do comunicado pós-reunião, reforçando a necessidade de aperto monetário adicional para a convergência da inflação à meta. Ao mesmo tempo, a ata sugere que o fim do ciclo de elevação de juros se aproxima e acredita-se que a ata do Copom é consistente com o cenário ali de taxa Selic terminal a 15,5%, após altas de 0,75 ponto percentual em maio e meio ponto percentual em junho. Se a atividade econômica desacelerar mais do que o esperado, o comitê pode optar por um aumento de menor magnitude na próxima reunião de meio ponto percentual. E falando sobre hoje, destaque para a divulgação das estatísticas do setor externo referentes a fevereiro, estimado um déficit em conta corrente de 9,4 bilhões de dólares no mês, ainda refletindo forte aumento nas importações. Por sua vez, os ingressos líquidos de investimento direto no país devem totalizar 5,5 bilhões de dólares. E no cenário internacional, as atenções voltadas para as encomendas de bens duráveis e bens de capital nos Estados Unidos em fevereiro, conforme já divulgado nesta manhã, a inflação do Reino Unido ficou abaixo das expectativas no mês passado. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.